Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ricardo Ferreira Nunes, eu sou farmacêutico e professor e hoje nós vamos falar sobre introdução à cosmetologia e também sobre cosméticos de grau 1 e cosméticos de grau 2. Só que antes de a gente começar a nossa aula, eu gostaria de pedir para você se inscrever no meu canal, já curte, já compartilha e comenta nesse vídeo. Primeiro, o que é a cosmetologia? Então, é a ciência que estuda os cosméticos, desde a concepção de conceitos até a aplicação dos produtos mais elaborados. Então, quando a gente deseja criar um produto cosmético, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é qual vai ser a finalidade desse produto, qual que vai ser a aplicação. Vai ser numa pele facial, vai ser numa região de couro cabeludo, vai ser um produto de higiene pessoal. O que a gente vai ter de atributo que faça com que a pessoa deseje comprar o meu produto cosmético? Isso inclui também a pesquisa de novas matérias-primas. Basicamente, as matérias-primas são as substâncias químicas que compõem o meu produto cosmético. E nós temos diversos tipos de matérias-primas que apresentam funções diferentes. E cada vez mais a indústria ela vem almejando encontrar novas matérias-primas que sejam melhores e que, inclusive, melhoram as características sensoriais e o aspecto e a estabilidade da formulação. Isso também está relacionado a tecnologias para o desenvolvimento de formulações. Então, vai ser uma formulação convencional, como, por exemplo, no caso de um gel, de uma emulsão ou de um sérum, ou vai ser alguma formulação com nanotecnologia. Hoje nós temos alguns produtos cosméticos que apresentam essa característica de terem partículas muito pequenas para melhorar a estabilidade da formulação, o efeito do princípio ativo cosmético, para que ele consiga chegar em camadas mais profundas da pele, controle da liberação, estabilidade. Então, são várias características que nós conseguimos com o uso dessa nanotecnologia. Apesar de ser uma tecnologia recente e que apresenta várias vantagens em relação ao seu uso, até hoje não são todos os produtos que apresentam essa nanotecnologia, justamente porque é muito difícil ela ser produzida em larga escala. Temos também sobre a produção, comercialização, controle de qualidade e legalização. Lembrando que todo produto cosmético, para ele ser comercializado, ele tem que ser registrado na Anvisa. E, de fato, o que são cosméticos? Quando a gente observa na legislação que a RDC 752 de 2022, que fala da regulamentação dos produtos cosméticos, da embalagem, da produção e também do controle de qualidade, nós não vamos ter uma definição somente para cosméticos. Isso acontece porque o Brasil ele faz parte de um acordo do Mercosul em que todos os países eles adotam a mesma legislação. Nesse caso, nós vamos encontrar a definição de cosméticos junto com produtos de higiene pessoal e também perfumes, que nesse caso são preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, inclusive semissintéticas, de uso externo. Quando a gente fala que é de uso externo, ele vai ser aplicado somente na pele, no sistema capilar, unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas da cavidade oral. Então, tudo isso é considerado de uso externo. A gente nunca vai ter, por exemplo, um produto cosmético em que eu vou engolir, por exemplo, uma cápsula ou um comprimido. E qual que vai ser o objetivo dessa formulação? Nesse caso, vai ser de limpar, perfumar, alterar sua aparência ou corrigir odores corporais, ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, observe que a definição de cosméticos, nós não vamos ter a palavra de tratamento. Cosmético não trata nada. Cosmético é utilizado somente para melhorar o aspecto daquele tecido. Ele não vai tratar nenhum tipo de patologia dermatológica. Só que esses produtos, por mais que eles são regulamentados, são registrados, é todo feito um estudo em relação às características dessa formulação, nós temos ainda a possibilidade desse produto causar algum dano ao consumidor. Por isso que é avaliado o grau
grau de risco. O que é o risco? É o nível de efeitos adversos que cada tipo de produto pode ou não oferecer, considerando sua formulação, finalidade e modo de uso. Na verdade, o risco, ele acontece com qualquer coisa que nós utilizamos no nosso dia a dia. Então, nós temos, por exemplo, o risco de alimentar com algum tipo de alimento que tem uma composição diferenciada. Nós temos um risco quando a gente utiliza algum medicamento em que ele pode causar alguma reação adversa, e isso também acontece com os produtos cosméticos. E nesse caso, a classificação do risco que é feita para produto cosmético é levada em consideração a probabilidade de ocorrência de efeitos não desejados devido ao uso inadequado do produto. Então a gente vê muito aí na internet as pessoas misturando vários tipos de produtos diferentes. Você aumenta o risco disso causar uma dermatite, uma reação alérgica, uma sensibilização na pele. Então isso não é indicado você realizar em casa, porque o produto ele foi feito para usar daquela forma que foi feita lá na indústria. Isso também deve ser levado em consideração a formulação, a finalidade de uso. Então, se eu tenho, por exemplo, um produto que é de uso capilar, eu não posso aplicar ele na face, ou vice-versa. Se eu tenho um produto que é de aplicação da cavidade oral, eu não posso passar ele na pele facial. Isso também está relacionado a áreas do corpo a que se destinam e cuidados a serem observados quando de sua utilização. Para isso, o que a Vigilância Sanitária fez? Ela classificou então os produtos em cosméticos de grau 1 e cosméticos de grau 2. Os cosméticos que são de grau 1 são produtos, que não necessariamente precisa de uma comprovação inicial e não requeram informações detalhadas quanto ao seu modo de uso ou então algum tipo de restrição. Então, basicamente, os cosméticos de grau 1 são aqueles que oferecem uma menor possibilidade de risco quando de sua utilização, de acordo com as orientações do fabricante. Aqui eu tenho alguns exemplos que são cosméticos de grau 1. Na legislação, na 752 de 2022, tem uma lista gigantesca com todos os produtos que são de grau 1. Nesse caso, eu destaquei aqui para vocês água de colônia, água perfumada, perfume e extrato aromático. Então, quando você compra esse tipo de produto cosmético, não vai estar escrito lá na embalagem qual que é uma frequência correta de utilização. Então, é um produto mais simples com relação ao seu uso. Amolecedor de cutícula, aromatizante bucal, base facial corporal, batom, brilho labial, blush, rouge, sombra. Então, todos esses produtos são cosméticos de grau 1. E observem o seguinte, tanto a base quanto o batom, o brilho e o blush, se eles não têm esse apelo de ter um filtro solar nessa formulação, eles serão de grau 1. Entretanto, todo produto que tem FPS, algum fator de proteção solar, vai ser classificado como grau 2. E nesse caso, o que são os cosméticos de grau 2? Nesse caso, é um tipo de produto que tem uma indicação específica, cujas características exigem comprovação de segurança e eficácia, bem como informações e cuidados, modo e restrição de uso. Então, vai ter as orientações específicas para que você diminua o risco associado a esse produto. Quais são os exemplos? Então, água oxigenada de 10 a 40 volumes, isso porque a água oxigenada é um agente oxidante, então ele pode causar algum tipo de lesão. Antitranspirante axilar, então nesse caso, por que vai entrar o antitranspirante? Porque ele vai bloquear uma glândula e impedir com que ela produza o suor. Então isso altera fisiologicamente as características daquele tecido. Antitranspirante pédico, então antitranspirante para os pés. Ativador ou acelerador do bronzeamento, então isso acontece porque vai ser um produto que você aplica na sua pele e ele vai mudar localmente a cor daquele tecido. Batom labial e brilho labial infantil, todo produto de uso infantil também vai ser
de grau 2. Isso acontece porque as crianças, o público infantil, tem uma pele mais sensível. Se é uma pele mais sensível, a chance de ter algum tipo de reação com o uso desse produto vai ser um pouco maior. E tem também blush e rouge infantil. E lembrando, qualquer produto que tenha fator de proteção solar, nesse caso os filtros solares, todos eles serão de grau 2. Então espero que você tenha gostado dessa nossa aula. Mais uma vez, já curta, comente e compartilhe esse vídeo. Até a nossa próxima aula.